orando por você durante a semana. Os potis estão aqui, se alguém quiser. Eu vi que o João foi eleito secretário oficial da IBD no templo, né, João? Então, eu vou deixar o post-it com o João, e aí, se você quiser escrever o seu pedido de oração, o João vai levar até você. Se você precisa de caneta, aqui também tem caneta. Belezinha? Mais alguém? É só levantar a mão que o João te acha. Alguém quer falar algum pedido agora para a gente poder orar e começar a nossa aula? Vou pedir para o Samuel Pereira fazer uma oração para nós. Então, Samuel, por favor, para a gente iniciar a nossa aula. Amém, amém. Hoje nós estamos na lição de número 10 da revista de Atos, na página 60, e essa lição foi dividida em duas partes, tá bom? Então, hoje a gente vai ver a primeira parte da lição. Olhando para os textos básicos, eu gosto muito e queria que a gente abrisse a Bíblia no Salmo de número 96. Nós vamos ler o Salmo de número 96. A minha versão, eu acho que não é a versão mais comum aqui. Então, alguém quer receber o microfone e fazer essa leitura? Que eu acho que a minha Bíblia está numa versão bem diferente. Pode fazer? Deixa eu levar o microfone para você. Creio que sim, de 1 a 13. De 1 a 13. 13. 96. Salmo 96. Salmo 96, versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e honra. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele afirmou o mundo, para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos, consoante a sua fidelidade. Amém, amém. Nós conhecemos bem esse texto, né? Nós cantamos esse texto, cantai ao Senhor um cântico novo. E o versículo 2 aqui da minha versão, ele diz, cantem ao Senhor, bendigam seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Me dá muito essa ideia de que não tem um dia certo para evangelismo. Não tem um momento na agenda da igreja assim, esse fim de semana eu vou tirar o sábado para ir ali na praça evangelizar. Não, ele me dá essa ideia que dia após dia, se eu
acordei, estou respirando, estou me movimentando, esse é o dia e esse é o momento da expansão do reino. E isso traz para a gente algumas responsabilidades, né? Bastante coisa para a gente pensar. Eu vou passar pelos tópicos da nossa revista e depois vou fazer alguns acréscimos. Então, se você quiser anotar na sua revista, é interessante para depois você conferir, né? Conferir em casa. Então, a lição ela vai dizer que a ideia principal aqui do escritor é que a gente possa compreender que nada vai impedir o avanço da Igreja do Senhor. Nada vai impedir os propósitos de Deus para a igreja. A gente pode se assustar com tudo que a gente vê, né? Todo mundo, pelo menos os pais do Team 10 aí receberam os vídeos a respeito da festa do carnaval, né? A proposta, o que ia ser feito, aquilo nos assusta. A gente vê o inimigo de uma forma tão descarada, né? Hoje não é mais subliminar, hoje não é nada que a gente tem que procurar muito. Hoje as coisas estão muito evidentes. Mas mesmo tudo aquilo que foi feito, todo o cerimonial, todo o portal aberto, todo o demônio invocado, ok, ele está lá, ele está fazendo miséria, mas ele não pode impedir a mão de Deus de agir e cumprir os seus propósitos. E isso tem que acalmar o nosso coração, isso tem que nos incentivar, né, a continuar pregando o Evangelho do Senhor. Então, nada pode impedir. Eu ouvi uma frase de um pastor que ele fala assim, que o cristão, ele é igual ovo. Quanto mais apanha, mais cresce, mais volumoso fica. Porque, às vezes, quando está tudo muito paradinho, a gente não desenvolve, né? A gente fica numa zona de conforto e está tudo muito bem, e a gente dá aquela estagnada. Mas, quando o bicho pega, aí a gente realmente não tem jeito, a gente precisa crescer. E se a gente pensar na época da pandemia, países tão frios em relação ao Evangelho. E quantos vídeos circularam na internet das pessoas cantando porque ele vive da janela dos prédios e aquilo ecoando pelas ruas da cidade. Por que de tudo isso? Porque a chapa esquentou, né? Porque as coisas saíram do controle humano. Porque a sabedoria humana não tinha muito o que fazer. Então, nada pode impedir o crescimento da igreja, nada pode impedir os propósitos de Deus, e nós precisamos continuar anunciando dia após dia a sua salvação, né? É o que diz aqui o salmo que a gente leu. Ele vai dizer na sua intenção aqui, que a gente precisa almejar a expansão do Evangelho. Tem que ser algo que mexa com a gente tem que se importar com isso. Tem que gerar em nós algum tipo de vontade, né? Eu não posso ficar acomodada assim, puxa, eu estou bem aqui, minha família está bem aqui, a gente está bem guardado, está tudo certo, mas eu preciso olhar para fora e eu preciso almejar que todos os povos o louvem, que todos os povos o conheçam. Eu preciso almejar que todos os amigos do Daniel escutem falar de Jesus. Eu preciso almejar que os meus vizinhos, em algum momento, escutem falar de Jesus, escutem um louvor na minha casa. Ontem eles escutaram muito barulho, que os teens estavam tudo lá em casa. Então, ontem a gente cumpriu um pouco aí do propósito. Mas eu preciso almejar isso. Tem que queimar em meu coração. Eu não posso simplesmente deitar e dormir tranquila, porque quem eu amo, quem está ali no meu contexto, está tudo certo, já ouviu do Senhor e estamos seguindo a vida. Não, eu preciso almejar que as pessoas conheçam o Senhor, que a igreja continue avançando e seja fortalecido. E ele também fala que as nossas ações devem nos levar a participar ativamente daquilo que a igreja se propõe a fazer. Você está engajado em algum ministério? Você tem comprometimento com algum grupo? Como tem sido a sua participação no Evangelho do Senhor, nas atividades da igreja?
Ah, mas eu não posso fazer nada, eu não consigo, eu não tenho carro. Mas você pode ser um intercessor, você pode adotar um ministério e ser intercessor desse ministério. Você pode adotar uma família de presbítero, de pastor, de professor, e orar por essa família e ter esse comprometimento. Existe trabalho para todo mundo. Existe muita coisa para fazer. E nem tudo é pegar o carro, ir para Manaus, ir para não sei aonde. Não, tem coisas do dia a dia que precisam ser feitas. E se eu não estiver envolvido em algo, é mais difícil eu me apaixonar por algo, é mais difícil aquilo tocar o meu coração, ter o meu afeto, né? Então, para eu ter algum tipo de sentimento, eu preciso estar envolvido. É muito interessante, porque ontem teve um aniversário de 1 ano da Catarina, e é tão diferente o olhar de quem cuida dela no berçário. É um carinho tão diferente, por quê? Porque está envolvido com a vida da Catarina, viu a Catarina chegar, e agora vê que a Catarina já fica em pé, e agora vê que a Catarina tenta falar, e a gente que fica, às vezes, um pouco mais distante, a gente olha, acha lindo, bonitinho, mas fica bem mais acentuado o afeto de quem está envolvido com a vida da Catarina do que a gente que fica na margem, né? A gente que não está lá dentro do berçário. Então, para você amar pessoas, para você ter algum tipo de sentimento em relação ao reino, você precisa estar envolvido. Você precisa escolher algo e caminhar mais de perto. Escolhe algo, escolhe um adolescente, escolhe um jovem, escolhe uma criança para você adotar em oração, né? Falar, Giane, Rubinho, eu vou adotar seus filhos para orar pela vida deles até quando Deus mandar. Tem uma senhora de uma outra igreja que todos os dias, às 3 horas da manhã, todos os dias, ela manda uma mãozinha, porque ela assumiu de orar pela minha vida. E então, todos os dias, 3 horas da manhã, eu recebo, estou aqui. Olha que coisa legal. E eu sei que ela faz isso com mais um monte de gente que nem tem a ver com a igreja dela. Mas Deus toca o coração e o trabalho dela no reino é se colocar na brecha em oração pelas pessoas todos os dias, 3 horas da manhã. Então, para eu me apaixonar, eu preciso me envolver. Para isso tocar meu coração, eu preciso me envolver. Faz um propósito com o Senhor nesse ano. De alguma forma, você se envolver intencionalmente na vida de alguém ou em algum ministério da igreja, porque o Senhor está em expansão. Aquilo que a gente lê em Atos foi para aquele tempo e nós somos a continuidade dessa história. A história não parou quando o livro de Atos termina, ela continua e ela continua conosco, a igreja do Senhor desse tempo. Então, que o Senhor nos abençoe nisso, né? Que o Senhor nos faça querer ver a expansão do reino. Se você quiser falar, você levanta a sua mão, tá bom? Que o microfone vai chegar até você. Então, ele vai dividindo a lição, e essa primeira parte vai falar sobre expansão. Lá vou eu, hein? Ah, meu Deus, cadê o Davi? Ah, você está aí, então tá bom. Beleza. Então, a lição ela vai dividir em 2 termos. Ele vai falar sobre a expansão da igreja e vai falar sobre a oposição à igreja. O texto dessa lição é Atos capítulo 11, de 19 a 30. São bastante versículos, mas é muito importante que a gente leia, porque tudo que vem depois foi tirado e está baseado nesse texto. Então, eu queria uma pessoa que goste de ler, para fazer essa leitura para a gente de Atos 11. Alguém quer fazer essa leitura, por favor? Cadê meu secretário? Ah, o microfone está aqui, João. Lá com a Ludmila. Atos 11, de 19 a 30. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus.
A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém. Então, esse texto todo, ele vai abarcar os 4 pontos que o autor colocou na lição, tá bom? Então, primeiro, ele vai falar aí na página 61 sobre como foi a expansão da igreja e a missão chegando entre os gregos. E como a gente falou no começo, por conta da perseguição, por conta de toda aquela dificuldade, a igreja caminhou, né? A igreja saiu. Às vezes a gente fica chateado quando parece que Deus mudou alguma coisa no nosso planejamento, né? Mas depois a gente vai perceber que ele tinha um propósito nisso. Quantas pessoas vieram parar em São José por causa de trabalho, né? Por causa de empresa, e de repente você chegou aqui e Deus faz algo tão maravilhoso e Deus foi preparando o teu caminho. Quantas situações aparentemente negativas, o Senhor manifestou graça. Eu gosto demais do final de Gênesis, no capítulo 50, quando José fala assim para os irmãos dele: na verdade, vocês intentaram o mal contra mim, mas o Senhor transformou o mal em bênção, para se fazer o bem como hoje se vê. Então, é essa consciência que a gente precisa ter, de um Deus que não perde o controle da história, e na história da igreja foi assim, e na nossa história é assim, e vai continuar sendo assim. Deus controlando tudo, e a igreja, ela se expande, ela cresce, e ela vai entre os gregos, e o autor da lição vai dizer que naquele momento havia uma dificuldade de se pregar o evangelho a quem não fosse judeu. Havia uma dificuldade, já foi falado a semana passada, daquela visão fechada, né, de que o evangelho era só para o judeu, e o Senhor usa essas situações para quebrar barreiras sociais, barreiras raciais, tudo como a gente viu na semana passada. Então, é muito importante, eu acho que com tudo que a gente tem visto hoje de perseguição, às vezes meio velada, né, em relação à igreja, mas é a gente não se desesperar com isso, mas é a gente glorificar o Senhor, porque algo Ele está fazendo e a gente tem certeza disso. A gente tem certeza disso. Então, a igreja cresce, a igreja se expande, né? E o evangelho, a palavra lançada, ela vai cumprir o propósito para o qual o Senhor a enviou. Existe uma palavra que Deus colocou no teu coração, existe uma Bíblia que você conhece, e aonde você for, com luta ou sem luta, essa palavra está em você. Então, tem algo que Deus quer fazer naquele lugar. Ai, não sei por que Deus me colocou para morar nesse condomínio, eu não consigo, eu não faço amigo. Alguma coisa, algum propósito Deus tem. Alguém ali está esperando a palavra que Deus colocou no seu coração. Ai, mudou minha empresa, mudou de lugar, mudou de setor, mudou o chefe. Ai, isso é o inimigo querendo me envergonhar. Isso é seta. Não, esse é o Deus que controla a história, dizendo, é nesse lugar, é com esse chefe, é nesse momento que algo eu quero fazer.
e por essa consciência e por tudo que a gente vê, nós vemos aqui a igreja crescendo, a igreja caminhando, rompendo suas barreiras sociais, raciais, e o evangelho do Senhor sendo pregado. Então, o primeiro ponto aqui da lição, ele vai falar sobre isso. Os crentes foram dispersos e o evangelho foi sendo pregado. Depois, ele vai dizer que essa missão grega, né, esse pregar o evangelho para os gentios, ele foi ratificado, ele foi confirmado pela pessoa de Barnabé. Como foi lido ali, Barnabé foi escolhido para ir para Antioquia. E aí é muito interessante essa parte, porque Barnabé ele foi escolhido por causa das características dele, porque ele era um homem bom, porque ele era um homem que se alegrava com a manifestação da graça de Deus, porque ele tinha todo aquele jeitinho, né, também chamado de José da Consolação. Ele era o cara certo para estar lá. Ele era o cara certo. E eu fico pensando nessa qualidade que Barnabé tinha de se alegrar, de saber que a graça de Deus estava sendo manifesta. E eu fiquei pensando muito nisso. Qual é a nossa reação quando nós escutamos que alguns grupos ou pessoas muito diferentes de nós foram alcançados pelo Evangelho? Qual é a sua reação? Qual é a minha reação? Às vezes você vai ouvir algumas coisas, né? E algum grupo muito diferente, e você vai falar assim, até parece. Esse povo está querendo barulho. Até parece que tem conversão ali. Às vezes a gente julga. Às vezes a gente não se alegra. Às vezes a gente fica procurando defeito e falha. E aí eu estava pensando o que teria mais perto de nós para que a gente pudesse testar ou pedir ao Senhor que coloque em nós um pouco desse coração de Barnabé. E aí eu me lembrei da missão Steiger do Brasil, que é a missão que o Cauã trabalha, né? E é uma missão que pega gente muito diferente de nós. E pode ser que alguns de nós já tenham encontrado com eles aqui, porque eles estão em São José dos Campos. E a gente tem olhado e falado, crente nada, isso aí é bagunça. Eu selecionei um dos vídeos que fala um pouco da missão. Miltinho, Wagner, vai dar certo pôr o vídeo agora? Vamos ver. A missão Steiger nasceu de uma paixão por alcançar os jovens que não entrariam em uma igreja. O que começou como um ministério dinâmico alcançando jovens de Amsterdã na década de 80, cresceu e se tornou uma organização missionária mundial chamada Alcançar e Discipular a Cultura Jovem Global para Jesus. A cultura jovem global é a maior cultura existente. Os jovens estão mais conectados, mas também mais solitários do que nunca. Eles estão sempre em busca de prazer e nunca satisfeitos. Muitos estão sexualmente confusos, mergulhados em pornografia. Há uma epidemia mundial de suicídios e não há verdade absoluta, apenas preferência. Esta geração global está sobrecarregada de solidão, ansiedade e depressão. E eles não estão procurando respostas na igreja, porque acreditam que ela é irrelevante para suas vidas. Muitos são apáticos e até hostis ao evangelho, e eles são nossos amigos, nossos filhos e nossas filhas. Como comunicar o evangelho a essas pessoas que têm uma visão tão negativa de Deus? Como podemos mostrar o amor de Jesus em uma linguagem que eles entendam? E que por algum motivo eu nunca fui lá, mas Jesus veio até aqui e conversou comigo através dos meninos. Eles oraram por mim. Foi uma das melhores experiências que eu não vivi há mais ou menos um ano. A Steiger mobiliza os seguidores de Jesus para alcançar os jovens que dificilmente entrariam em uma igreja. Estamos ativos em mais de 100 cidades ao redor do mundo e fazemos a ponte entre a igreja e a cultura jovem global, fomentando o movimento de proclamação do evangelho. Nossas equipes são uma força catalisadora para engajar a cultura secularizada com 4 objetivos-chave.
equipar e unificar a igreja local para alcançar de maneira eficaz os jovens das suas comunidades, encorajar a próxima geração de líderes e influenciadores cristãos, transformar a cultura por meio de uma presença relacional ousada e criativa na cena secular, multiplicar impacto promovendo uma cultura de discípulos que fazem discípulos que fazem discípulos. Milhares de vidas estão sendo transformadas em todo o mundo pelo poder do Evangelho. Jesus disse que há uma grande colheita e poucos trabalhadores. Em se juntar a nós, podemos contar com você para levar o amor de Jesus para a cultura jovem global? E aí, se entrasse um bando assim pelo corredor para cultuar com a gente hoje à noite e sentasse aqui na frente com alargador, com trança, gritando que Jesus é rei, como que a gente faria? Eu falo pela forma como eu fui criada, né? Dona Luísa, se estiver me assistindo, depois ela me bate, mas é o seguinte, minha mãe já ia pegar uma maquininha de cortar cabelo e ia levar ali fora e ia falar, filho, deixa eu dar um jeito nesse nervoso aí, que a briga tá feia na sua cabeça. Primeira coisa, ela ia querer aparar o cabelo de todo mundo. Tenho certeza disso, né? As meninas, ela ia dizer, pinta de uma cor só essa unha. E ela ia querer com a acetona limpar a unha de todas elas e botar tudo no padrãozinho que a gente acha esteticamente legal. Então, Barnabé, se visse um negócio desse, pelo que a Bíblia fala de Barnabé, ele se alegraria demais. Ele ia querer estar lá, abraçando os malucos na madrugada, chorando com eles, orando com eles, sentando no chão. Não sei se vocês viram, mas o lugar de culto são as ruas, né? As bibocas de metrô. Aqui em São José, eles têm uma casa lá no Satélite, na rua atrás da casa da minha mãe. Era um café na Cassiopeia e agora eles mudaram de lugar. E quando tem aquelas viradas cultural, que a cidade vira uma doideira, eles estão lá na madrugada com os seus grupos, cantando também, orando também, falando, abraçando, sem questionar, sem falar, toma um banho, corta esse cabelo primeiro, depois vem para Jesus. Não, vem. O que Jesus tiver que fazer na tua vida, Ele vai fazer, mas nós te amamos independente disso. Então, Barnabé nos faz pensar nisso. Ele foi escolhido para ir, porque o coração dele simplesmente celebrava aquilo que Deus estava fazendo. Aquilo que Deus estava fazendo. Nós temos essa capacidade de celebrar. Eu fico imaginando que em alguns lugares, né, é tão diferente a cultura da nossa. E eu estava vendo um pedacinho de um podcast que a pessoa falava sobre isso. A nossa questão com o Evangelho é que a gente, às vezes, quer mudar culturas e coisas externas, quando o Senhor quer entrar na alma e transformar a pessoa de dentro para fora. E aí Ele vai conduzindo, Ele vai lapidando essa pessoa. E nós precisamos celebrar de fazer discípulos de Jesus e não discípulos da Beth. Não toda neguinha de cabelo presinho, comportadinha. Não, também não sou tão comportada, né? Ô, Jesus. Mas assim, às vezes as pessoas não vão ter o padrão que eu tenho, mas elas vão estar sinceramente carentes de Jesus e querendo Jesus. Então, Barnabé, ele tinha esse coração que celebrava a graça de Deus manifesta, ainda que no meio de gentios, ainda que no meio de gregos, tão diferentes da cultura do judeu, mas isso trazia alegria e ele ia para abraçar, para consolar, para ensinar, para exortar. Então, que o Senhor toque os nossos corações e que a gente celebre a graça de Deus e que a gente abençoe aquilo que outras pessoas estão fazendo em nichos sociais e de grupos que a gente não entraria e de pessoas que não entrariam aqui, porque já se acham muito diferentes para estar aqui. Mas o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê e seja um cristão evangélico seja salvo, é isso? Para que todo aquele que nele crê e corte o cabelo como homem seja salvo, é isso? Não, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que ele vai fazer a partir disso é algo entre ele e o Espírito Santo, não é com a gente. A gente só celebra
a salvação das pessoas. Amém? João, a Ludmila estava com a mão erguida. Você podia, por favor, levar lá? Bom dia, irmãos. A gente precisa sempre ter em mente que nós temos uma ordem nesse sentido, né? O ID do Senhor. E o ID é para todo povo, tribo, raça e nação. E às vezes a gente não consegue realmente enxergar além da nossa própria realidade. Às vezes nem além do nosso próprio bairro ou dentro da empresa onde nós trabalhamos. A gente está cercado por povos, tribos, raças e nações aonde quer que a gente vá. As pessoas são diferentes. E esse Deus maravilhoso que já sabia o fim da história, já sabe o fim da história, Ele deseja nos capacitar para isso. Ele deseja que nós realmente reconheçamos o quanto o coração humano é desesperadamente corrupto e que a gente olhe além da veste, além da forma de falar, além da forma de se relacionar, porque muitas vezes a gente acredita que não existe um ex-drogado, uma ex-prostituta, um ex-homossexual, mas para Deus essas pessoas são incrivelmente amadas assim como nós. E nós não temos o direito de condicionar o amor de Deus, né, até onde ele pode chegar. E eu tenho vivido algumas experiências muito incríveis com o que Deus tem para fazer, apesar de mim, especialmente através do meu trabalho, das pessoas que ele traz, né, no meio do meu trabalho. E, queridos, eu posso dizer para vocês que Deus faz, Ele faz e faz apesar de nós, quando a gente entende o eis-me aqui, quando a gente de fato se rende ao que Deus tem para fazer através de nós, Ele faz. E pode ser o lugar mais maluco da face dessa terra que você nunca se imaginaria entrando, porque Deus pode permitir, como a Beth falou, do bando entrar aqui, sentar no banco e cultuar a Deus conosco? Sim, mas Deus nos chamou para ir lá fora buscar eles. É diferente. A gente precisa sair realmente desse lugar de conforto, desse lugar de comodismo, porque o tempo está acabando, a porta está se fechando, Jesus está às portas. E o que a gente está fazendo? Amém. Então, na página 61, na parte 2, se você ter revista e quiser grifar isso na sua revista, o autor vai dizer isso, que a igreja de hoje, como a igreja de Atos, precisa de Barnabés, que se alegram ao ver a graça de Deus. Então, a gente precisa buscar essa alegria no Senhor, né? De ver missões e pessoas que se envolvem em lugares que a gente não se envolveria. Oi? Perdão, gente. Estou com a revista de professor. Verdade. Página 53, é de aluno, é isso? Página 53. Página 53. Ponto 2. Missão grega é ratificada por Barnabé. Amém? Às vezes a gente, mesmo dentro da comunidade local, pela nossa diversidade, a gente tem dificuldade de se alegrar, né, com o diferente, né? A gente tem as questões. Graças a Deus, a gente tem convivido bem e o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Mas, às vezes, a gente precisa pedir ao Senhor que sonde o nosso coração e nos dê alegria, né? Alegria de ver a graça dele sendo manifesta. Com a questão da música, a gente acaba esbarrando muito nessa questão de gosto pessoal, né? E às vezes na música a gente tem essa dificuldade de se alegrar, de ver a graça do Senhor manifesta com diferentes grupos aqui louvando ao Senhor. E a gente cai nesse erro de achar que o culto é para mim, né? Então, assim, eu tenho que gostar do que eu estou vendo. Não, é para o Senhor.
Deus tem que gostar do que ele está vendo. Deus tem que receber o louvor e a adoração. Então, a gente pensa, se às vezes a gente tem dificuldade de se alegrar com aquilo que acontece aqui na frente, que é adoração, que está todo mundo no mesmo padrãozinho de cabelo, de roupa. Imagina se a gente está lá na época de Barnabé, ou a gente está com uma galera da Steiger, quão vai ser difícil para nós. Então, que o Senhor nos ensine nas mínimas coisas, sabe? Nos relacionamentos mais próximos aqui. Que a gente se alegre com as crianças, faz barulho, tal, mas aleluia, o Senhor está enchendo a igreja de criança. Que bom, é outro pique, é outra necessidade. Então, que o Senhor nos ensine a nos alegrar uns com os outros aqui, a reconhecer a graça de Deus uns com os outros aqui, apesar das nossas diferenças de gosto, de jeitão, para que a gente possa estar pronto para impactar e amar o mundo lá fora da forma como o Senhor preparar. Amém, gente? Amém. Vamos lá. Depois, no ponto 3, ele vai dizer que a missão ela é consolidada por Saulo. E essa parte eu achei bem interessante, até a frase que eu coloquei aqui na lousa, que ele vai dizer que ninguém faz a missão sozinho, né? E Barnabé, ele percebe que ele precisava de Saulo para ajudar. Ele precisava, porque a gente tem uma característica, cada um tem a sua habilidade, e tem aquele irmão que vai complementar, né, que vai te socorrer, que vai te ajudar, que vai ali cobrindo as suas faltas, assim como você também vai cobrindo o outro nas suas necessidades. Então, Barnabé, ele vai e busca Saulo para ajudá-lo. Não tente caminhar sozinho, né? Não tente, não existe carreira solo na vida cristã. A gente precisa uns dos outros, a gente precisa congregar. A gente precisa ser exortado em amor muitas vezes. A gente precisa exortar em amor muitas vezes. A gente precisa reconhecer quais são os nossos limites. Quando a gente faz acampa dentro, eu sei que o Davi tem um limite para sono. Chega uma hora que ele entra numa outra dimensão e ele vai, né? E eu não sei o que acontece comigo, mas vem uma recarga e eu vou até 5h30, 6 horas da manhã, e aí a gente vai, lava o rosto, escova o dente, vamos fazer o café, e eu dou conta, eu não tenho essa dificuldade, mas ele tem, né? Então, a gente se complementa, porque ninguém faz ministério sozinho. Aí o Cláudio e a Valéria têm uma outra característica que cobre aquilo que a gente deixa passar, e daí tem outro grupo, e aí tem o pessoal da cozinha. Ninguém faz ministério sozinho. Ninguém faz nada sozinho. O Senhor preza pelo nós. Pai nosso que estás no céu, venha a nós o vosso reino. Somos nós, né? Então, é muito bonito isso em Barnabé, porque ele tem essa humildade de reconhecer que ele precisava de ajuda naquela situação. E, às vezes, a gente precisa ter a humildade de falar, ô, Clotilde, me ajuda aí, porque eu tentei, está dando errado, o negócio não está ficando bom, porque eu acho que a sua habilidade vai me ajudar nesse momento. Nós precisamos uns dos outros. Então, a missão, ela começa com os irmãos perseguidos, aí passa por Barnabé. Barnabé solicita a Saulo, porque nós não realizamos os propósitos de Deus sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. E a glória é do Senhor. E a glória é do Senhor. E a missão, ela é autenticada pelas boas obras. No finalzinho do texto que a Ludmila leu, vai dizer que havia uma predição pelo Espírito Santo de um tempo difícil, de um tempo de fome, e a igreja do Senhor se mobiliza e vai socorrer os outros irmãos. Quem puder, por favor, abrir esses textos que estão 2 Timóteo 3, 16 e 17, e depois Efésios 2, 8 a 10. Quem pode abrir 2 Timóteo, por favor, levanta a mão para o João levar. Ali, ó, Janine. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito,
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o conhecer a palavra, o viver a palavra, nos habilita para boas obras, para fazer algo, né? Não adiantava só a igreja ficar ali orando, olha, o negócio vai ficar feio lá em Jerusalém, vai ter fome, mas eu tenho que fazer alguma coisa. E a igreja se mobilizou para suprir uma necessidade. Então, quando você escuta algo, alguma necessidade aqui na igreja, você sente essa vontade de fazer algo, de fazer parte de alguma forma, de socorrer de alguma forma. Então, isso a igreja fez, e isso era uma evidência de que eles estavam vivendo realmente o verdadeiro evangelho de Cristo. Olhar para a necessidade do outro e tentar suprir. Nós já tivemos essa aula, né, que nós não somos salvos pelas obras, mas por sermos salvos, nós realizamos as obras que Jesus realizaria se ele estivesse aqui em carne no nosso meio, né? É uma resposta ao amor de Deus. O outro texto de Efésios 2. Efésios 2, de 8 a 10. De 8 a 10, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. O texto está dizendo que a gente não é salvo por obras, para que ninguém se glorie, mas se você já nasceu de novo, se você teve o seu encontro com Cristo, naturalmente existem obras que vão ser manifestas na tua vida. É uma resposta muito natural. Então, aquilo estava acontecendo ali. O Evangelho do Senhor estava chegando, o Evangelho do Senhor estava dando a resposta, porque toda palavra que o Senhor lança, ela vai cumprir o propósito para o qual o Senhor a lançou. E dentro dessa resposta, naturalmente, vem as boas obras. E aí a gente pode lembrar de muitos textos, né? Tiago fala aqui que adianta eu falar para alguém que está com frio, vá em paz, Deus te abençoe, se eu não cuidar de dar um agasalho para essa pessoa, né? Às vezes a gente fala assim, oi, com, tudo bem? E eu nem espero para ouvir a resposta, porque vai que ela fale que não está tudo bem. Então a gente fala assim, oi, tudo bem? E ó, vai que ela fala que não. Aí eu vou ter que falar, então, não está bem? Liga para o pastor Neto, ele está aqui todos os dias, ele vai orar por você. Não, essa resposta em amor, ela deve ser algo natural de quem foi alcançado pelo Evangelho de Cristo. Então, isso aconteceu ali na igreja, lá no meio dos gregos, isso acontecia lá em Atos 2, como a gente já estudou, e isso é para a igreja hoje do século XXI, na Cristã Evangélica Central de São José dos Campos. Conhecer o Evangelho de Cristo tem que mover o nosso coração às necessidades das pessoas. Isso não é o mérito da nossa salvação, mas isso é uma expressão do amor de Deus que nos alcançou. Então, que o Senhor possa também falar ao nosso coração a respeito disso, aprender com essa história, mas também sermos incomodados a viver isso. E olhando para Barnabé, novamente, a gente vai olhar para algumas qualidades de Barnabé, em que a gente vê a obra do Senhor, o fruto do amor de Deus manifesto, e isso é para a gente se questionar. É sempre bom a gente lembrar, Barnabé com certeza não era um homem perfeito, né? Quem convive sabe, às vezes a gente acha alguém legal, vai morar debaixo do mesmo teto, só Jesus. Porque a gente não sabe, mas a gente sabe que aquilo que era essencial para a vida cristã, ele manifestava. E isso impactou, né? Impactou, está registrado. Então, é para a gente pensar que, apesar das nossas imperfeições, a presença do Senhor, o Espírito Santo em nós, ele pode sim nos fazer impactar vidas. E a gente tem que assumir essa responsabilidade. Porque, às vezes, a gente fala assim, olha, Ana Paula, não olha para mim, não, olha para Jesus. Mas a Bíblia está dizendo que eu sou discípulo dele. E que eu sou... Então, assim, ela precisa poder olhar para mim. Nem que seja para me corrigir.
eu tenho que dizer, olha para mim porque eu tento seguir Jesus. Se eu estiver dando uma pisada fora, me ajuda. Porque senão a gente se esquiva da responsabilidade. Falar, Barnabé era Barnabé, gente. Não, Paulo era Paulo. Estou longe dele. Fulano era fulano. Mas ele dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se você está imitando a Cristo, você pode dizer, né? Eu posso dizer assim, olha aqui como eu faço, porque eu estou imitando Jesus. Caminha aqui comigo, gruda em mim. A gente precisa poder dizer isso, não com orgulho, não com soberba, mas com temor e assumindo a responsabilidade, que é carregar o nome de Jesus. Nós temos essa responsabilidade. Então, em Barnabé, a gente vai ver, vou colocando todos por causa do horário. Foi isso. Que ele foi escolhido, né, e enviado para Antioquia. Então, ele não se ofereceu, ele foi escolhido. Ele se alegrava com a manifestação da graça de Deus, que a gente já viu. Ele exortava. E aí, eu queria abrir um parênteses para essa palavra, a exortação. A gente muitas vezes pensa que exortar é tacar o dedo no nariz, entendeu? João, presta atenção, vou te exortar em amor. Presta atenção. Não é disso, exortar não é isso. Exortar na Bíblia é encorajar, é corrigir, mas é uma correção que motiva. Ô, João, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que você consegue ir mais do que você está indo. Eu vejo habilidade em você. Eu vejo que você tem competência. Vou colar em você, João. Vou estar orando com você. Porque não está legal, mas eu sei que você vai chegar lá. Isso é exortação. Então, Barnabé, ele era reconhecido porque ele sabia exortar. E muitas vezes, em vez de exortar, a gente fere. A gente desmotiva. Quantas vezes eu vou ter que falar e você não aprende nunca? Pronto, eu já determinei para a pessoa, já disse para ela que ela nunca vai dar certo mesmo, porque eu estou dizendo para ela que ela não aprende nunca. Estou cansado de... Não aguento mais, você parece seu tio, você parece sua avó, você parece fulano. E ali a gente já vai vendo, né, a torcida do Corinthians toda na vida da pessoa. A gente confunde exortação com apontamento de dedo. E a exortação de Barnabé, ela consolava, ela animava, ela corrigia também. Porque exortar em amor não é passar a mão na cabeça, né? Não é disso que a Bíblia está falando. Mas ela está falando de um homem que praticava a exortação e isso gerava frutos. Gera fruto as pessoas com quem você já precisou exortar? A pessoa saiu animada ou a pessoa afundou de vez? Então, a gente precisa pensar nessas coisas, porque foi assim que o evangelho cresceu. E ele era uma pessoa boa, e ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é um brinde que a gente recebe de Deus. E ser cheio do Espírito Santo é um mandamento para a gente buscar. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. É você que decide. É você que separa o tempo. É você que investe. E aí, em resposta, o Senhor trabalha na tua vida. E aí eu estava pensando em algumas outras pessoas, deixa eu pôr todos, isso, que elas também, em algum momento, foram escolhidas ou lembradas. E eu estava pensando nas características. Não vai dar tempo da gente ler todos os textos, mas depois você pode ser bereano e conferir lá os textos. Então, Daniel... vocês lembram que Daniel, eles vão cativos para a Babilônia, daí ele e os amigos deles decidem não se contaminar com a comida da mesa, e aí eles são testados, são achados melhores que os outros. E aí, lá no capítulo 2, Daniel ele vai interpretar o sonho de Nabucodonosor. Ele vai saber qual foi o sonho, Deus vai mostrar para ele qual foi o sonho, e Deus vai dar a ele a interpretação desse sonho. A partir disso, o rei... coloca ele num posto diferenciado. E o que acontece nesse momento? Daniel se lembra dos seus amigos. E ali no versículo 49, ele vai dizer assim, chama meus 3 amigos para estar num cargo diferenciado comigo. Agora, por que ele
não esqueceu desses 3 amigos. Porque esses 3 amigos, lá no capítulo 1, estavam ao lado dele e também decidiram com ele não se contaminar. Então, ele sabia da índole e do caráter comprometido com Deus que esses amigos tinham. E isso é muito importante da gente pensar. Quem caminha com a gente reconhece em nós um caráter confiável, pessoas que não abrem mão dos seus princípios, que mesmo que esteja no risco, não vai negar a sua fé. A gente é lembrado dessa forma. Então, assim como Barnabé tinha um reconhecimento pela sua postura, Daniel tinha, e ele também tinha os amigos que tinham a mesma visão que ele das coisas de Deus. E nós precisamos ser pessoas também lembradas por ter uma visão correta e uma postura firme a respeito das coisas de Deus. Jetro vai visitar Moisés. Jetro é o sogro de Moisés. E lá no capítulo 18 de Êxodo, ele está indo visitar Moisés. E Moisés fica lá o dia inteiro julgando o povo. E aí o sogro dele fala, olha, isso que você está fazendo não vai dar certo. Você não pode cuidar desse povo sozinho. Ele fala essa expressão no texto, que é uma frase que aparece na nossa revista, né? Ninguém faz a obra sozinho. Então ele fala a Moisés, escolhe pessoas para te auxiliar. Nesse versículo você vai ver as características das pessoas escolhidas. Homens confiáveis, homens maduros, homens íntegros, homens isso, homem aquilo. São características para a gente pedir para o Senhor. Para a gente ter. Para a gente ser lembrado ou pensado por sermos pessoas íntegras, pessoas que amam a graça de Deus, pessoas que sabem exortar no amor, pessoas comprometidas com o reino. A rainha Esther, ela vai passar por uma situação, a gente lembra da história, e ela tem que se aproximar do rei, sem o rei ter chamado Esther, e ela fala assim para Mordecai, Mordecai, você vai e convoca todos os judeus de Suzã para jejuar comigo. Qual foi o critério de Esther? Esse eu achei muito interessante. Qual foi o critério de Esther? Tem que ser os judeus que estão em Suzã. Por quê? Porque tem que ser gente que tem uma noção da seriedade do problema. Tem que ser gente que está entendendo que a situação é grave. Esse é o povo que está aqui que sabe o risco que a gente está passando. Não adianta ser pessoas fora. E aí vem a aplicação. Às vezes você vai levar para uma viagem missionária, por exemplo, pessoas que não têm uma visão correta da situação e pensam que é turismo. Eu vou lá para a Índia passear com o Robertinho e gostei de ver ela aí em cima da árvore, eu acho que esse negócio é para mim. E pensa que o negócio é turismo, que é ir fazer foto, fazer compra. Então, o critério de Esther eram pessoas com uma consciência correta da situação, com uma visão de emergência, com uma visão de seriedade, de risco. E a gente tem que ser pessoas assim, a gente tem que ser pessoas que têm uma noção correta das situações, até para dizer, Robertinho, isso não é para mim. O máximo que eu posso fazer é orar. Eu não dou conta. Que seja para dizer isso. Mas nós precisamos ser crentes com visão correta da situação. De emergência de Deus. A gente fala, Jesus está às portas. Então, gente, isso a gente tem que ter pressa. Vamos jejuar, vamos orar, vamos pregar. O que nós vamos fazer? Algo precisa ser feito. Mas para ser feito, as pessoas têm que ter uma visão correta de emergência, de necessidade, de risco, de seriedade. Então, Esther fala, pede para os judeus que estão em Suzã, porque eles vão entender do risco que nós estamos passando, e a situação é séria, nós precisamos de 3 dias de jejum, e tem que ser agora. Não dá para ser o mês que vem. Então, nós também precisamos pedir ao Senhor que nós sejamos pensados e reconhecidos como pessoas maduras, que têm uma noção correta e séria da situação. Quando a gente fez o ano passado o evangelismo aqui na praça, tem gente que ficou só aqui na intercessão. Tem gente que sabe que dá conta de ir para a praça. Né? Por quê? Porque tem coisas sérias às vezes que acontecem. Tem situação às vezes que pode sair do controle. Então eu preciso saber, nossa, se acontecer algo, eu consigo reagir? Eu consigo ajudar? Não, então eu vou lá para a cozinha fazer o chocolate que vai ser servido.
Amém. Mas lá também não dá para brincar, porque a hora que começa a sair, tem que correr, tem que fazer, você tem que... Eu preciso ter uma visão correta da realidade, para eu ser útil nessa realidade, para eu ser bênção nessa realidade. Então, Esther, ela pede àqueles que estão enxergando as coisas. E eu pensei em José. José, ele adivinha não, Deus dá a ele a interpretação do sonho do copeiro, e quando esse copeiro está diante do rei, primeiro ele esquece de José, mas depois, quando ele está diante do rei, ele se lembra de José. Nossa, quando eu estava lá na prisão, uma pessoa que tinha algo diferenciado nele, ele interpretou o meu sonho, e aquilo que ele interpretou aconteceu. Por uma experiência. Pessoas passam pela sua vida. Qual a experiência que elas estão tendo com você? Pessoas passam na minha vida. Qual a experiência? Se lá na frente essa pessoa tiver uma necessidade específica, ela vai se lembrar e falar, nossa, 2 anos atrás eu trabalhei com a Beth, acho que ela era daquela igreja ali do centro, eu acho que eu vou saber se ela está lá ainda. É assim? Ah, eu trabalhei com a Miriam no banco, uma tal de Miriam, eu acho que ela, eu lembro da postura dela, eu vou tentar achar a Miriam. É assim? Quero aproveitar, eu e minha família, nós tivemos uma experiência antes de eu casar, e a gente morava no centro, ali nos Três Patetas, e uma vez uma amiga a gente estudava, fazia inglês no FISC, ali no centro, e uma das alunas voltou com a gente, junto com a minha irmã, a gente subiu para o apartamento, e ela entrou, ficou na sala ali de casa, meus pais ali e tudo. E pra gente foi normal, estava tudo normal. Daí ela foi embora, tudo, ok. Daí passou um tempo, a gente continuou indo para aula, passou, a gente cresceu, casou. E um dia a gente encontrou, antes de eu casar, aliás, que eu estava na outra igreja, um casal de missionários. E esse casal de missionários, quando a gente olhou para eu e minha irmã, mais velha, ela falou assim, nossa, não é aquela moça que estudava com a gente? Eu disse, não é possível, impossível, porque ela era totalmente fora da casinha. Daí, a gente foi lá falar com ela, né? Então, daí ela virou assim, vocês aqui, a gente ficou em choque, como assim? Daí ela falou pra gente, sabe aquele dia que eu entrei na casa dos seus pais? A gente sentiu uma paz tão grande que eu decidi aceitar Jesus. Disse, gente, a gente nem falou de Jesus para ela. Quem falou de Jesus para ela? E aquilo impactou a gente de um jeito tão profundo que depois ela casou, virou missionária e a gente encontrou ela numa conferência missionária. Aquilo a gente ficou assim, assustado, porque Deus, você usa nossas vidas da maneira que a gente nem imagina. Apenas com a paz que excede o entendimento. Amém? Amém. Amém, irmãos. Então, a lição de hoje, a divisão dela, é para a gente pensar nesses 2 pontos. Da vida de Barnabé, o que marca Barnabé e por que ele é pensado, por que ele é enviado, por que ele é lembrado, mas ao mesmo tempo que ele tem todas essas características, ele é humilde o suficiente para dizer, eu não faço nada sozinho, vou buscar Saulo para me ajudar. Então, nós temos uma responsabilidade de buscar do Senhor, né? Que o Senhor molde em nós, né? O caráter de Cristo. Esse texto vai dizer que a gente tem que ter a aparência de Deus, né? A gente tem que imitar a Deus, porque nós somos filhos dele, né? Então, ali no capítulo 5, depois, no versículo 1, ele vai dizer que nós temos que ser imitadores de Deus, como filhos amados que somos dele. Então, lá na igreja, em Atos, tudo aquilo aconteceu para que a expansão tivesse o seu lugar, mas na igreja desse tempo, esse é o nosso tempo. É o nosso tempo de expandir. É o nosso tempo de fazer. Então, quais são as qualidades que nós precisamos buscar em Deus, né? Como tem que ser a nossa casa para uma pessoa passar por lá e nunca mais se esquecer daquilo que viveu?
Como que são os nossos encontros, os nossos cafés, churrasco, conversa, aniversário de filho? Como que é a nossa postura no local de trabalho, a ponto de lá na frente, se a pessoa precisar, a gente já, acho que nós já contamos esse testemunho de uma jovem que ela trabalhava numa empresa e um dia o patrão falou para ela assim, olha, fulano vai ligar aqui, eu não terminei o serviço, você vai dizer para ele que eu não estou. E ela disse, pastor, senhor, eu não minto. É melhor dizer que não deu para terminar o serviço. Ele falou, não, você vai dizer que eu não estou. E ela falou, não, eu não vou mentir. Ele falou, então eu não preciso mais de você. Ele falou, então tá bom. E ela foi mandada embora. Passou um tempo, essa empresa se fundiu com uma outra empresa e dessa fusão havia um novo cargo para mexer com dinheiro, nota, alguma coisa desse tipo. E aí o novo sócio falou, olha, eu preciso de alguém nesse cargo, mas que não minta nem a pau, porque todo o nosso faturamento vai estar na mão dessa pessoa. De quem que ele lembrou? Da menina que preferiu ser mandada embora do que mentir. Então, nós passamos pela vida das pessoas e quais são as marcas que nós estamos deixando para sermos lembrados? Porque o Evangelho está em expansão. As coisas estão acontecendo. E qual é o lugar que nós vamos ocupar na história da igreja? Se daqui a 200 anos alguém escrevesse a história do Evangelho em São José dos Campos, aonde estaria locada a cristã evangélica central no texto dessa história? Aonde estaria o teu nome no texto dessa história? Então, que assim como Barnabé, a gente possa pedir ao Senhor que forje em nós o caráter de Cristo, que a gente ame pessoas, comece a orar pela Starg, eles estão em São José dos Campos, conversa com o Cauã, quando ele estiver por aqui, e vai ouvir as coisas maravilhosas que Deus tem feito. Se coloque como intercessor, se coloque como ajudador. Conheça os outros ministérios da igreja, ora pela Paola, pelo pessoal envolvido com as crianças. Tem tantas coisas para se fazer, para que a gente marque as vidas, para que a gente expresse o caráter de Deus e o Evangelho continue na sua expansão, porque a história continua até que ele venha. Mas agora os protagonistas somos nós. Não é mais Pedro, nem Barnabé, nem Saulo, agora somos nós. E tem pessoas lendo a nossa vida. Que Deus possa nos abençoar e que o Evangelho continue crescendo a partir de você. Amém? Bom domingo, gente.